Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está em mais um episódio do Pode Mulherar. Eu sou a Kátia. Eu sou a Rafa. E eu sou a Lu. E você está no 16º episódio da segunda temporada do nosso podcast. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, eu vou repetir aqui para você. A cada episódio a gente traz esse recadinho. Siga-nos no Instagram, @Movimento Mulherar. Lá você acompanha as novidades do nosso movimento, das nossas embaixadoras, dos nossos podcasts e de tudo que a gente apronta aí acerca do Movimento Mulherar. Para você acompanhar esse podcast, se inscreve agora no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio novo. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, tem episódio novo para você acompanhar. E se você também escuta o Spotify, você pode nos ouvir por lá. Estamos lá também no Spotify, então segue a nossa playlist lá e acompanhe todos os nossos podcasts, que a cada episódio eu acho que a gente se supera com as nossas convidadas, né? São convidadas de peso, eu falo, porque a cada episódio fica mais difícil para nós também, né? Desafiador. Porque são mulheres inspiradoras, mulheres que a cada bate-papo a gente aprende muito, a gente conhece um pouco mais sobre elas, então nos acompanhe aqui para não perder nada dos nossos episódios. E é sempre uma alegria, né, Lu, a gente estar aqui compartilhando desse momento. E eu costumo dizer que a gente vir para essa gravação é um momento que nos faz refletir, nos faz bem. É um momento que é sempre muito leve. E a gente espera do fundo do coração que você consiga sentir essa leveza também aí da sua casa ou do seu trabalho, onde você estiver nos assistindo. Tá lavando a roupa, tá lavando a louça, tá trabalhando, tá se deslocando no carro, aproveita e escuta o nosso podcast, né? Nem que seja aos pouquinhos aí, mas vai atualizando, porque tem muito conteúdo legal. Isso aí. E antes da gente apresentar a nossa convidada, né, Rafa, a gente quer falar da nossa parceria com a Coach, né? Você vai ver aí na tela nossos looks inteiros, completos, e olha, cada vez que a gente para decidir o look, gente, a gente fica enlouquecida, né? Porque tem muita opção bonita e a gente sempre se sente muito bem com as nossas escolhas, até porque a Coach, ela tem, estávamos falando antes, né, Rafa, uma variedade de estilos, então pode ter certeza que seja qual for o estilo que você veste, você vai encontrar lá na Coach, né? E sabe o que eu mais gosto da Coach, gente? Que as vendedoras são extremamente sinceras. Eu adoro, quem já me conhece sabe que eu sou extremamente sincera e prática. E elas são assim, Rafa, esse aqui não. Rafa, você ficou linda. Então tu se sente super bem porque tu se sente acolhida e tu vê que é de verdade o que elas falam. Não é só pra tipo, né, esse look, vamos colocar qualquer look na Rafa, na Kátia e na Lu. Não, são looks que realmente vestem muito bem em cada pessoa, em cada biotipo, cores, enfim, variações, mas a gente conta muito com o apoio delas. Sim, né? Eu não sei vocês, mas a cada episódio eu fico com vontade de comprar todos os looks, né? Então assim, Coach, libera aí, né? Fica a dica. Libera os vales pra nós aí. E é bem isso, né, Rafa? Só comentando que a Rafa falou, elas não querem... a preocupação delas não é vender, é te fazer sentir bem, né? Isso aí. E elas conseguem isso muito bem. Então, você vai assistir nossos looks para você acompanhar uma descrição completa também, né, desses estilos que nós estamos vestindo. Você pode ir lá no nosso Instagram, que vai ter um vídeo lá para você acompanhar a descrição dos nossos looks de hoje. É isso aí. Isso mesmo. Se você ainda não segue lá, @CoachConcorde, acompanhem todas as novidades, os looks e os desafios que as meninas fazem lá no Instagram, que é muito legal. Isso aí. Luana, então, está em primaveril, primavera no inverno. Primavera no meu inverno. Agora é a nossa descrição dos looks, depois né? vocês escutam as da Lana lá, né? Lu está em primavera no inverno, Kátia está no verão europeu. Verão europeu, achei o máximo. E a Rafa? E eu, como vou apresentar uma executiva de sucesso, estou de executiva para estar à altura dela, né, gente? Quem é ela? Ela é uma moça de 43 anos que desde os 15 começou como office girl na Wizard. Ela foi escolhida pela docência, especialmente como professora de língua inglesa e língua portuguesa. Ela é doutora, gente, doutora em tradução pela UFSC e é a primeira mulher diretora-geral do IFC Concórdia. Que alegria receber você, Ali Portolan. Seja muito bem-vinda! Gente, tem mais coisa no currículo dela e eu vou ter que ler porque eu achei o máximo que ela falou aqui, ó.
Não lembro de um período na vida que não estive me desafiando, ora nos estudos, ora na maternidade, na gestão ou em ações sociais. Nunca me aceitei fazendo o mínimo, mas a terapia tem me ajudado muito a analisar as implicações de não saber dizer não e a necessidade de provar as minhas capacidades. Ó, já tô arrepiada, gente. Já tô arrepiada. Se tu chegou agora aqui nesse episódio, manda pras pessoas, porque assim, ó, hoje tu vai ter um banho de lágrimas e de conhecimento. Bem-vinda, Ali. Boa tarde, meninas, Luana, Kátia, Rafa. É um prazer sempre estar conversando com vocês. Um prazer poder representar a instituição nesse momento e ser chamada para o movimento Mulherar, né? Estar nesse movimento, né? Com outras mulheres fantásticas. Sou muito feliz em poder fazer parte desse movimento com vocês. A Ali me lembrou uma coisa muito importante que eu não falei. Ela é embaixadora do Movimento Mulherar 2024 com muito orgulho. Isso aí, com muito orgulho. Não, e lembrando das que nos antecederam, né? Que são outros nomes fantásticos também. E hoje, nessa caminhada desse ano, quantas ações já foram feitas, né, meninas? Então, que representam essa configuração que eu sempre levo para a minha vida como natural, de se configurar como mulher, como profissional, né? Nada forçado, mas que representa muito para as que às vezes estão em dúvida de como se colocar no mercado de trabalho e também no dia a dia, né? Na sua casa ou na família. Muito bem. E Ali, a primeira pergunta tu já sabe, não pode ser diferente. Quem nos segue aqui também já sabe, mas é a mais profunda. E eu acho que é a mais importante, que vai desenrolar muito, que eu tô na expectativa desse episódio. Ai, ai. Quem é a Ali Portolã? Olha, a Ali Portolã, eu sou uma filha, né, de uma mãe que tem 3 meninas. Então, assim, nós somos em 3 mulheres, criadas por uma mulher muito forte, a minha mãe. Sim, tem um pai, né, claro. Mas, assim, que por vezes sempre consegui dizer a ele o quanto foi importante a presença dele na ideia de nos fazer caminhar com as próprias pernas, né? Digo hoje que, aos 43 anos, que lá atrás não era tão fácil assim, né? Esse caminhar com as próprias pernas e ser forte, naquele momento não era tão fácil. Hoje, quando a gente colhe todos os resultados, sim, a gente compreende a representatividade disso, né? Mas eu sou uma mulher que se configurou sempre com muitos outros pais na vida. Eu tenho, na minha vida profissional, nomes que eu levo para toda a caminhada, que me fizeram nessa configuração e sempre estiveram ao meu lado, e nisso envolve meu marido também, o Ney, e envolve muitos colegas de trabalho que viam em mim essa atitude de articulação e de engajamento, que eu acho que são termos que estão comigo. E sempre me chamaram a atenção para um preparo. Busque isso, busque aquilo, tu tens perfil para isso, tu tens, né, habilidades para atuação na gestão. E isso foi me levando à busca incessante por capacitação. E tem uma parte aqui no teu currículo que eu achei incrível, que eu não li, que eu quero falar agora, que eu queria que tu comentasse um pouquinho. Vai lá. Ainda valorizo muito a opinião dos outros e me preocupo com as minhas mensagens não bem recebidas. Eu sou formada na área de comunicação, na área de letras, e eu entendo que as palavras, apesar de a imagem falar muito da gente, né, a postura, muito além do que você está transmitindo, é como você está transmitindo, como eles te percebem, né? Então, a intenção do que você está querendo transmitir é uma coisa, mas como chega nas pessoas, para quem atua na gestão, é muito importante, né? Porque cada um tem as suas dores, os seus lamentos, e assim, uma escuta ativa, ela também comunica muito, né? Muito além de você querer falar e dizer como tem que ser as coisas, na gestão hoje percebo cada vez mais o quanto uma escuta ativa, ela pode colaborar para uma construção. Então, quando se fala de uma comunicação assertiva, que é o que se busca, né? Tanto se estuda hoje, a ideia do querer gerar conexão e despertar as emoções das pessoas, ela constrói demais, assim, nós que atuamos no ramo da educação, mas em qualquer empresa, se tu conseguir gerar essa conexão e gerar essa cumplicidade com o teu colega
que agora está subordinado a ti, gera uma construção para a vida. E eu acho que é esse o objetivo. E quando eu falo que eu ainda pesa muito e me culpo muito em relação a como as pessoas compreendem o que eu falo, como chega a mensagem, é nisso, né? Que a gente não deveria, né? Muito se fala de, não importa o que os outros pensem. E a gente sempre tem muito disso, né? Que são cargas que vieram com a gente da vida toda, né? Então, assim, ó, tá muito envolvido nisso, em relação a essa desconstrução toda, que ela não é tão fácil de ser desfeita, né? Porque imagina só ter toda uma bagagem de família e você você querer chamar a atenção do quão hábil você é, quanta capacidade você tem, né? Se é isso para o teu pai, se é isso para quem não te reconhece, quem sabe. Mas, naquele momento, agora, assim, ó, não preciso provar para ninguém, né? Só que tudo isso é uma construção, não é algo tão fácil como são ditos em palestras, às vezes, né? E é algo que a gente fala muito no Mulherar, no movimento, Ali, justamente por saber que não é fácil, mas também para que a gente não desista de buscar essa construção, né? Isso. Porque eu acho que a mulher ainda tem mais disso do que o homem, né? Essa questão da comparação, de ficar olhando, de às vezes almejar um espaço que nem serve muito para ela, mas parece bonito né, para aquela outra mulher, então eu também quero, né? Então a gente busca muito falar isso no Mulherar. Mas como a Ali se definiria hoje nesse aspecto? Eu sou muito feliz, porque eu construí toda uma estrutura para eu estar onde eu estou e como eu estou. Então, eu não estou sozinha. Quando se fala assim da Alessandra, diretora do IFC Campus Concórdia, eu falo de uma equipe. Eu tenho pessoas que são minhas amigas, né, que atuam comigo diretamente. Não posso reclamar do ambiente colaborativo que eu encontro hoje na instituição. Eu fui uma única candidata à direção. Isso não foi foi algo construído para que acontecesse. Então, tem muito a ver com o meu perfil e também com o pensamento estratégico de o que seria melhor para mim e para a instituição. Vocês sabem, a gente vive hoje um momento de eleição e o quanto os embates políticos eles são dificultosos para o município e também para instituições como a nossa. Então, quando se fala em crescimento da educação, melhorias, né? Ao invés de estar pensando nisso, estou pensando em rebater falas dos meus colegas que vão passar comigo 30 anos, né, trabalhando. No momento eu, diretora, daqui a pouco ele, outro diretor. Então, não é algo que é salutar para ninguém ali dentro da instituição. Então, esse pensamento nos fez construir todo um alinhamento para que isso se desse dessa maneira. Tá? Então, como me vejo hoje, é o quê? É alguém que tem todo um amparo em casa, porque eu tenho uma menina de 10 anos, tenho um menino de 4 anos, e o Ney assume isso, né? Então, ele não me ajuda, ele divide super comigo e provavelmente faça mais do que eu, às vezes, nas atuações diárias, nas rotinas com as crianças. Então, isso me permite viajar, isso me permite atualizar, trazer sempre o que está acontecendo nacionalmente para a instituição, está sempre melhorando. Isso, né? Já quebra um padrão, né, Ali? Porque muitas vezes a gente fala, a mulher tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente tem que ter, né, meios de fazer as coisas funcionar, e às vezes é abrindo mão de algumas coisas, é deixando na mão de outras pessoas mais coisas, no teu caso, né? É difícil hoje tu ouvir uma mulher falando assim, hoje meu marido talvez faça mais do que eu em casa e com os filhos. É difícil. Sim. Eu né? lembrei, Lu, hoje eu mandei pra Lu uma mensagem no Instagram que dizia assim, me ajuda a lembrar, Lu, faz falar certinho. Que dizia assim, que hoje a sociedade, ela cobra da mulher, uma mulher que trabalhe como se não tivesse filhos e ao mesmo tempo uma mãe que cuide dos filhos como se não trabalhasse. A sociedade quer que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e seja mãe como se não trabalhasse fora. E a conta nunca fecha. É verdade. Não, a gente não dá conta. A gente não dá conta. Hoje eu tenho na minha gestão, assim, eu sou uma mulher, eu tenho das minhas 3 direções que são ligadas comigo, 2 são mulheres, com filhos, crianças, e assim, muitas professoras. Então, assim, a sensibilidade
ela é melhor ativada dessa maneira, né? Então, sim, hoje não posso ir trabalhar, vou trabalhar de casa. Sim, hoje não vai dar. Então, assim, ó, essa reunião era para estarmos todas, não vai ter todas, vai ter 2 e outra vai estar com outra atividade. Tá tudo bem, sabe? Então, isso é muito mais compreendido, sim, né? Assumido pela instituição. Acho que é bem importante. Eu tenho que levar a criança para a escola, junto para o trabalho, também. Acho que isso é muito mais assumido, assim, pela instituição. E quando se fala de você ter uma estrutura, e aí eu falei do Ney, né? Porque ele vai me cobrar isso também, né? Eu tenho, assim, essa ideia de ser criada junto com mulheres, isso gera uma rede muito importante, assim. As minhas 2 irmãs, então, assim, ó, que são as dindas, as tias, elas brigam pra traga eles aqui, né? Então, assim, ó, isso é bem importante. A minha mãe também, na ideia assim de, deixa ele mais vezes aqui. É tão importante ouvir isso, né? Porque a gente sabe que muitas famílias não têm essa rede, né? Ou não se dispõem a colaborar dessa maneira. Então, final de semana passado, nós fomos para um evento na sexta e voltamos no domingo. E eles ficaram com a família, sabe? Então, essa segurança, ela gera uma abertura, né, de possibilidades bem importante, assim, para nossa vida. Bem, bem interessante. Que legal. Sim. A Ari, tu falou um pouquinho antes de a imagem que a gente passa, e todo mundo que eu falo da área fala, mas essa mulher é um avião, ela faz tudo, é muito engraçado. As pessoas, né, de Concórdia falam sobre isso. Mas eu queria entender como é que esse avião foi formado. Porque ela começou a trabalhar com 15 anos, The Office Girl. Eu quero contribuir também, porque vai casar uma pergunta que eu queria fazer pra Ali com isso, Rafa, que é assim, se a Ali lá de trás, com seus 15 anos, imaginava a Ali que se tornou hoje, né? Se era um sonho, se não, se, né? Queria ouvir um pouquinho disso. Gurias, quando eu falo ali que com 15 anos eu trabalhava na Wizard, e assim, ó, nossa, eu tinha calçados, eu vinha, eu morava lá próximo onde é o Pierina, né? Aí vinha para o Wizard, que é aqui perto da BRF. Aí, de meio-dia, ia para casa, porque não tinha dinheiro para almoçar aqui no centro. Então, ia para casa almoçar. Chegava em casa, 15 minutinhos para almoçar, porque tinha que voltar. E eu já usava salto, né? Usava muito salto, já. Isso. Então, porque... Essa mulher nasceu de salto, eu já acho. Já era assim. E aí, a pé. Então, assim, pensa que ridículo, né? Então, assim, ó, mas era... e aí, fazia toda essa... atuação, eu já fui, como é que eu falei para um colega meu esses dias, mas esse problema com corregedoria, com processos, a gente lida muito com isso, né, o dia a dia. Aí eu falei assim, Najinho, Najinho vai ouvir. Eu já fui lizard. Lizard quer dizer lagartixa, né? Lizard, então é o quê? Me vestia de lagartixa para ir fazer divulgação dos cursos de inglês nas escolinhas. Então, para arrecadar alunos para os kids ou para os teens. A Sabrina, que ainda é que coordena, né, a Wizard, que casou com o filho da chefe, né? Mas assim, a gente fazia divulgação nas escolas. E aí eu falei assim, já passei por outras, né? Tipo, já fui lizard, tá tudo bem. Ai, que ridículo isso, né? Já foi lizard. Então, acho que as coisas já foram sendo colocadas assim, eu vinha trabalhar às vezes com o sapato com a sola soltando, era outra ideia. Então, assim, eu falo para meus alunos quando eles me veem assim, eles têm um orgulho, e eu acho que é isso que me leva a essa imagem, porque não é porque eu trabalho lá no interior que eu falo, né, numa instituição que é fora, né, da cidade, que o aluno ele percebe isso, né? Os colegas percebem que você se preparou, você saiu de casa e você veio para trabalhar com eles e você se cuidou, né? Se preparou para estar ali da melhor maneira, né? Então, quem trabalha com comunicação, vocês têm essa ideia de quanto isso colabora para a tua mensagem, né? E quanto isso colabora para o impacto nas outras pessoas. O quanto isso pode melhorar a vida dos demais e influenciar também os colegas. Por vezes, os dias que eu mais estou bem arrumada são os dias que eu não estou tão bem, né? Porque há dias, como ontem mesmo, ontem ao meio-dia estava no pronto-socorro por causa de sinusite. Então, muita febre e tal. Mas aí à noite eu já estava lá na escola avaliando o projeto de oratória
E tudo bem, e ninguém quer saber muito, né, dos teus problemas. Tem um pouco disso também, né? Que pode até contar um pouquinho a tua história. Tá, legal. Tá, próxima, né? Então, vamos para, né? Então, cada um com os seus. Então, nessa perspectiva de entender uma necessidade de resiliência quando te coloca num grupo, uma necessidade de você compreender que cada um tem as seus desafios. A imagem, eu acho que representa isso para mim. E se eu lembrar da menina de 15 anos, eu lembro daquela menina que não tinha muita perspectiva nem de formação profissional. Mas eu falo para meus alunos por vezes, vocês acham que eu sonhei em ser professora, né? Então, talvez queria ser arquiteta, designer, tal. Talvez esse gosto pela imagem. Mas tudo eu fui escolhida pela docência, né? Tudo foi se encaminhando como office girl. E aí faltava um professor, fiz curso de inglês na Wizard, que não era tão barato, né? Acho que hoje é barato, né? Tá. E aí eu ia fazendo com os livros emprestados do pessoal que deixava por lá. E aí faltava um professor, já estava avançando nos níveis, comecei a dar aula. E aí apareceu um curso de letras em Concórdia, e aí fiz curso de letras e comecei a dar aula. Então foi construída dessa maneira. E aí fui para o concurso público, mas quando eu entrei no concurso público, já com uma ideia de mas vou ter que trabalhar muito de casa, corrigir coisas, né? Muitas falas vinham, né? E o Ney e alguns colegas da instituição me diziam assim, não, tu tens que fazer parte do mestrado, tu tens que fazer doutorado. E eu, meu Deus, mas eu já fiz graduação, né? Eu já fiz toda essa caminhada. E aí o Ney sempre foi meu maior incentivador, de pega ônibus, vai para a UFSC, estuda, volta toda semana. Então teve todo esse apoio. Acho que foi bem importante, né? Muito bem. E por que tu começou a trabalhar tão cedo? Né? Enquanto meus colegas jogavam handebol, a Rafa já fazia teatro, né? Alguns jogavam handebol, outros faziam, sei lá, vôlei, outra coisa. Tinha que trabalhar, né? Então, a Adri, minha irmã mais velha, a Adri já trabalhava e era quem subsidiava a casa, porque o pai sempre teve vamos dizer que pouca, né, consciência das responsabilidades, né, de ter uma casa com 3 filhas, com tal. E a Adri muito cedo assumiu a função de fazer mercado, organizar, né, ajudar lá a mãe. E a mãe vendia Avon, e ela fazia do jeito dela. Ainda vende Avon, porque minha mãe é cliente dela, ainda vende Avon. Então, elas faziam essa função. A mãe muito, vamos dizer assim, energética, né? Vamos pensar dessa maneira. Então, nós éramos muito reprimidas, nós não tínhamos muitos caminhos a seguir. Nós tínhamos um caminho só. Então, a forma dela lidar, que ela entendia melhor, era a missa todo domingo, às 4 tinham que ir. Nós não tínhamos muita escolha com ela. Era um caminho só. Porque até mesmo os parentes, né? Tinha poucos para ajudar, digamos assim, para acolher. Sim. Mas era para, olha, fui lá, estão comendo pão com açúcar, né? Mas... E aí foi quando, no ensino médio, eu, com 15 anos, antes eu trabalhava, cuidava das crianças. Quando ouve o Raul Piquete falar na rádio, né? Tá? Quando ouve esse pessoal, sim, cuidava deles. Eles eram crianças, cuidava deles. Depois a Dalva e o César tiveram uma loja de calçados. Trabalhei lá. E com 15 anos, a vizinha da frente, a Eliane Sete, ela trabalhava na Wizard. Ela falou, olha, estão precisando de alguém lá, Ali. Aí eu fui. E aí era isso. E aí saía de casa, ia pra lá, daí eu trabalhava só à tarde. E aí, de repente, tinha que levar um jingle. Na época tinha os jingles, né? Lembra? Jingle da Wizard e tal. Ia lá pra Rádio Rural. Saía a pé de volta lá na Rádio Rural.
Aí ia para os bancos, com cheques, né, na época, né? Sim. Então fazia todos os bancos à tarde. Sim. Então, era na ideia de ajudar, né, em casa, em conseguir comprar as coisas. Eu lembro que na minha crisma, até hoje eu dou muita risada, porque enquanto a Déia e a Adri usaram um vestido, o mesmo vestido, para a crisma delas, elas vão me xingar agora, mas assim, elas usaram o mesmo vestido de broderie, lembra? Ah, sim. Lese, tá. Eu usei uma saia midi de malha e um tênis da Gunston, que era, na época, era um solado meio gel, Sim. porque era a roupa que eu comprei, né? Maravilhoso. Então era uma revolução na época, assim, né? Elas diziam, por que ela não tem que usar o vestido de broderie? Então, mas foi uma época de ter adquirido, né? Então, assim, ó, a ideia do trabalhar foi essa, de ter que trabalhar. Sim. Então, daí passei a estudar à noite logo e trabalhava o dia todo. Foi Primeiro, obrigada por compartilhar essa Sim. história, porque mas o que eu queria falar para as pessoas, né? Às vezes a gente olha a Ale, um avião hoje, dominando tudo que ela faz. Julga pelo que é hoje, né? Só que, Como cara, se tivesse sido fácil, como né? ninguém sabe da história. Quando a gente volta lá atrás, né? Vê base familiar, vê tudo, cara. E assim, tu tinha muitas escolhas. Tu falou, não, eu vou fazer a minha história diferente, sabe? É Então, porque tu disse na tua fala que só tinha um caminho, mas na verdade você tinha vários caminhos. Você escolheu o caminho certo, o caminho que não te colocou como vítima, porque tu podia ter sido, né, se vitimizado, tu podia ter feito escolhas erradas para tua vida. Então, assim, tinha outros caminhos. Na tua visão, o caminho certo era a única opção. E que bom isso, porque nem sempre é o mais fácil, né? Mas é o caminho certo. Tanto Então, que tu tá meninas, aqui. imagine que hoje eu trabalho numa instituição pública federal, né? E apesar das críticas que se tem e tudo, a valorização que se tem de algo que tem a qualidade que tem, do que a gente oferece. Por exemplo, eu fiz faculdade de maneira de sextas-feiras e sábados. Por quê? Eu tinha que trabalhar o dia todo. E por vezes dar aulas à noite. Eu fazia faculdade de sexta à noite e sábado o dia todo. Eu sei que formação que eu tive, né? Como deficitária era isso, tá? E por vezes eu não tinha dinheiro para almoçar no sábado. Então a gente levava uma torradeira na sala, a gente fazia torradas lá na sala, ia de carona, e a carona era paga com produtos do Avon, né? Então tomava vinho de pêssego, né? Lá do Restelato. Coisa ruim que era aquilo, Restelato. Tá. E aí, a ideia de... E passava os sábados e as sextas, né? Então, a gente fez... foi dessa maneira, é o que tinha, mas assim, ó... E por vezes, quantas promissórias a mãe pagava para que eu pudesse me matricular no próximo semestre, né? Então, eu tive auxílio, assim, ó... Da minha sogra, que hoje é a dona Sara, né? E o Ney, quando eles perceberam que eu estava numa época de faculdade, trabalhando e tal, e eles quitaram para mim, foi um presente, não sei de que fase que foi, que eles quitaram para mim o débito que eu tinha com a UNC. Então eu sempre ia para aula pensando assim, hoje vamos tirar da sala de aula, né? Porque tinha toda essa... Então, é uma realidade de muita gente, sim. né? A minha foi bem parecida com a tua. Eu ia falar. Só que as pessoas às vezes têm vergonha de falar e expor, porque ela pensa que isso acontece com ela, mas não é assim, né, gente? Sim. A mãe também, ela fazia um financiamento para pagar minha matrícula. Financiamento. E eu fazia 2 cadeiras na UPF, eu estudava na UPF, porque eu morava no Rio Grande do Sul. Sim. Eu cantava no coral no sábado para ganhar uma matéria. E ajudava na faxina lá da FAC, do prédio de jornalismo, para poder ter um desconto também. E fazia 2, 3 matérias quando dava, porque era, né, o que eu podia pagar. Mas, assim, desde a história, desde o início, assim, eu me identifiquei muito com a tua história, porque eu também sempre tive que ir em busca das coisas, sabe? E teve uma vez, eu nunca vou esquecer, que eu fiz um trabalho do IBGE, que era para o censo, né? Eu também fui todo o interior lá de Tamandaré, lá onde eu morava, por tudo. Fiquei 2 meses fazendo trabalho. E eu nunca vou esquecer que eu queria muito comprar uma blusa de lã, porque eu também não tinha. E eu, quando ganhei aquele dinheiro, fui lá na Rosane, na minha amiga, e comprei a tal da blusa. Eu nunca vou esquecer. Era uma blusa de lãzinha assim, azulzinha, com os quadriculados coloridos.
E todo o meu trabalho de 2 meses deu pra comprar a blusa, entendeu? Só que eu tinha comprado a blusa com o meu trabalho, mas 2 meses. Então, tu pensou, hoje a gente tem as coisas tão fáceis. Hoje tem a Shein. Tão fácil. Eu lembro de uma calça jeans que eu comprei. Tinha uma loja, como é que era? Estilo, que era da Rosane Massolini, que onde tem a Pola hoje, ali. E era uma calça, ela vendia Fórum e vendia Zump, tinha umas marcas assim que, nossa, na época, é uma calça da Fórum, assim, né? Nossa, foi também uns 2 meses de... Mas naquela época, né, ele tinha namorado, comprava daí os melhores presentes para os namorados, né? Hoje, nem né, o que for assim, nem CD, não compra mais, nem nada, nem mais, nada, só pendrive gravado, as músicas já tá bom, né? Tá bom. Isso, mas sempre era muito investimento, né? E sabe o que é isso, olha, a gente assim, não que as pessoas não deem valor para as coisas, mas a gente aprende a dar um valor danado para as coisas. Nossa. Porque a gente não tinha, né? E às vezes quem olha assim e diz, hoje tudo tão fácil, hoje a Ali tem tudo, hoje a Ali é quem ela é. Mas o quanto a Ali batalhou para estar aqui, né? Mas E eu acho que é isso que, assim, reforçando até as palavras da Rafa, assim, esse é um dos motivos que eu fico feliz em a gente ter esse projeto do Mulherar, porque a gente conseguir trazer um pouquinho disso para as pessoas, para que as pessoas entendam que todo mundo teve uma jornada e que ninguém está onde está por um passe de mágica, por uma sorte da vida. Pode até ser que alguém tenha sorte, assim, né? Mas tipo, não é, na maioria não. Na maioria não. Na maioria existe uma jornada, existe uma construção, existe um caminho, existem desafios, dificuldades, né, Ali, que tu deve ter tido muitas dificuldades também em toda essa jornada. Até hoje tu deve ter várias dificuldades a superar. Então, eu acho que é uma inspiração e também fica de uma reflexão para que as pessoas tenham... Hoje todo mundo quer tudo de forma tão imediata, né? Nossa, eu lembro do quanto a gente batalhava para ter um pouquinho assim, e demorava 1 ano, 2 anos, né? 2 meses para comprar uma blusa. E hoje, assim, tá tudo muito imediato, né? Tudo quero para ontem. Então, assim, que fica essa reflexão mesmo. Olhar o resultado é fácil, mas olhar a caminhada não é, né? Mas momentos como esse, eles levam a uma reflexão e eu não consigo, né, controlar a emoção, porque eu tenho, quando se fala de, superou tudo, né? Não, né? E o quão difícil é isso, não sei nem se vou conseguir. Mas isso está muito ligado à ideia do ser mãe, né? Porque quando eu engravidei a primeira vez, eu não sabia se era menino ou menina, e desencadeou um sentimento em mim que foi muito estranho. Porque quando o Dalmora me falou assim, o que você acha que é? Todo mundo tá achando que é um menino. Ele falou assim, é uma menina. E eu travei total. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Aí o Ney me deixou em casa, e aí ele me ligou depois, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Por que não sei o quê, né? Por que não? O que aconteceu, né? Uma menina e tal, que legal, né? Ele tava super feliz. E eu tava bloqueada. E aí eles vêm pro centro, a gente morava no Santa Cruz. E aí fui lá na mãe. E ela me disse assim, isso aí é tudo sentimento que tu tá tendo da rejeição que tu teve do pai. Porque assim, tu é a terceira menina que eu tava dando pra ele. E ele sempre com uma ideia de que ele teria um filho homem, né? Então, era toda uma carga que estava ainda ali, né? Então, o quanto que isso a gente nem imagina que já foi, né? Já passou aquela ideia de que, sim, ele deu o que tinha para dar pra gente e tal, tudo resolvido, tá tudo bem. E, de repente, vem alguns sentimentos, algumas travas, e você não sabe o que está acontecendo, né? Então, o quanto a gente precisa caminhar, né? E se estudar, né? Para uma completude. Isso aí. E a gente falou num outro episódio, e eu vou falar de novo, que quanto mais a gente se conhece, daí tu pensa, meu Deus, mas quanto mais me conheço, mais problema tem pra arrumar. Isso. Só que é porque tu vai indo em camadas mais profundas,
profundas. É isso. Né? É. Vai em camadas mais profundas. Então, assim, essa história que, quando a gente conta a história da dificuldade, eu acredito muito que todas as dificuldades que eu tive na vida fizeram eu ser a pessoa que eu sou. E eu agradeço. Sim. Mas não é fácil, Não né, é Ali? fácil. No processo não é fácil. Tu Não. se sente rejeitada, Isso. tu se sente menos do que as pessoas não se sentem. Ontem à noite, a gente estava com uma avaliação, como jurada num projeto de oratória. Os meus colegas, doutores, né? Nossa, quando eu falo com o Najim, que é um escritor, cronista, que é do Pernambuco, que viajou o mundo e tudo, né? Eu tive que fazer escolhas. Ou eu ia me concursar e entrar no instituto e fazer mestrado e doutorado e tal, ou eu ia para o Canadá estudar na Berlitz, na escola tal, e ganhar o mundo, né? Então, quando eu tive meu visto negado, também não entendi, né? Mas logo depois veio, então, a aprovação no concurso. Só que assim, ó, e aí o pessoal fala, ai, concurso, né? Passei, foi tão fácil. Eu não acredito nisso, tá? Porque são horas de estudo, de preparação, de organização, né? Para que você consiga ir fazer em vários locais, né? A gente fazia, nós tínhamos grupos de concurseiros, assim, e vai para Rio do Sul, vai para Coronel Vida, vai para vários locais. E passar no concurso em Concórdia, para quem é de Concórdia, é muito importante quando eu vejo colegas meus que são de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, há 7 anos, 10 anos morando em Concórdia, longe da família. Hoje de manhã mesmo tinha um colega que ele tem uma filha de 7 anos, ele falou, desde que ela nasceu eu moro em Concórdia. Então agora eles estão saindo de férias, é o sentimento que ele tem, né? E eu moro em Concórdia, então assim, ó, tem as glórias, né? Mas toda a passagem, assim, ela não foi fácil, né? E não tem como apagar, né? Não, porque faz parte da nossa história, né? Isso Por aí. exemplo, eu conheci a Isso Rafa. aí. Lembra onde que eu te conheci, Lembro. Rafa? Eu, Exato. quando eu vim morar aqui em Concórdia, trabalhava em 4 lugares para tentar voltar para a faculdade, né? Trabalhava com meu irmão na Sontec, que me empregou. De meio-dia eu trabalhava na Balança do Melão, que foi onde eu conheci a Rafa. Que eu trocava o almoço pelo trabalho ali de meio-dia. Sim. E aí, nos finais de semana de dia, eu fazia súmula do interiorano. Meu Deus! E à noite eu ficava no caixa das formaturas do Ser Sadia. Por quê? Porque eu não tinha outra escolha. Isso. Eu precisava me manter. Se eu queria estudar, ou eu ficava ali esperando as coisas cair do céu, ou eu ia em busca. Então, assim, eu nunca tive preguiça de ir atrás. Não, eu vou. Precisa trabalhar? Vou. Ah, precisamos de alguém para fazer uma súmula extra? Eu vou. Precisa de uma quarta de noite ir pra Seara fazer súmula de futsal? Eu vou. Sabe? Não, mas eu vou. Então, eu ia, assim, sabe? Por quê? Porque precisava. Mas isso me fez ser forte, muito, assim, enfrentar as coisas. Porque muitas vezes, quando eu disse sim, eu não sabia como fazer. Eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu ia, porque eu pensei, é uma oportunidade, eu vou. Porque se eu conseguir, eu vou conseguir contribuir para poder voltar para a faculdade. Vou conseguir me manter, eu tinha que me manter, né? Então, assim, aí depois eu fui trabalhar na Copercarga, daí eu não trabalhava mais no Melantra, porque não dava, mas assim, sempre fui associando muitas coisas para conseguir virar o jogo, né? Eu, às vezes, me questiono em relação a não deixar na vida um tempo para parar. Assim, ó. Agora eu estou num momento mais calmo. Eu não... Sempre... que não venha... Não é que eu não vou ser mais filho, não. Mas assim... A ideia de... tá acabando gestão agora. Eu estava grávida, tá? Aí já começa toda uma ideia de a criação, né, dos primeiros anos, né, tanto da Helena, depois foi com o Pietro também. Aí, tá acabando gestão. Já estava no mestrado. Já estava no doutorado. Aí já estava, então assim, ó, sempre eu estava com um projeto em andamento, né? Não tem essa fase, eu vejo alguns colegas assim, ó, não, minhas aulinhas, e aí vou fazer uma atividadezinha em casa, ou descansar, o ócio, né? E eu estou sempre muito envolvida também com a parte social. Né? Eu gosto muito de me envolver assim com grupos. Eu gosto muito de gente. E isso me leva também a muita atividade, né? Então, às vezes eu me questiono sobre isso, assim, né? Podia ser mais
recatada, né? Mais discreta, mais tranquila. Né? Isso. Mas não né? vai ser a Alice, se for mais É discreta. isso, Mas né? a gente tem que Então, entender o que encaixa, né? Porque hoje realmente as pessoas falam muito, tem que ter equilíbrio, tem que ter a vida, né? Tem que tirar um tempo pra você, não pode fazer tantas coisas, porque daí é uma fuga, porque tu Isso. faz muitas coisas. Isso. Mas Tá. às vezes você é Ó, assim, às é. vezes a gente é assim, né? Tá sempre, a vida inteira foi assim, e às vezes quando a gente para, a gente pensa, tá, mas tô sentindo falta de fazer alguma coisa, não é? É. Então, isso um pouco me representa, assim, essa atividade. Sim. Eu queria fazer uma reflexão a história de vocês realmente é muito parecida mas eu queria fazer uma reflexão porque assim, vocês sempre foram muito disponíveis pelas histórias que vocês contam de vida, estar disponível às oportunidades, às pessoas e nunca colocar a culpa no outro. É porque eu ganho pouco, é porque eu não tenho oportunidade, é porque isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu ganho pouco, então como é que eu vou me virar? Entendeu? Fazer outras coisas juntos também. Então, hoje eu vejo que nós temos poucas pessoas disponíveis para o mercado. para E eu me tudo. questiono sobre isso também, porque quando você vai estudar, assim, o ramo de gestão, o ramo de formação, né? Uhum. Envolve, não esteja tão disponível, né? Também, né? Se faça de difícil, né? Valorize seu Deve tempo. ter dificuldade de dizer não pras coisas também. É Eu isso, também. Então, assim, ó. Você tem que dizer não. Mas aí vem toda uma ideia de aceitação, sei, eu né? Vem sei. toda uma história ali, né? Tem toda uma bagagem. Por que a gente isso é assim, né? que nos configura. É. Então eu me questiono muito sobre isso, sabe? Do se fazer disponível o tempo todo, do não saber dizer não. Então são questões que para mim, assim, o falar demais, né? Também, né? Sei bem, Alice, sei bem falar demais. sim. Isso, né? Então assim, ó, essa ideia do ter uma comunicação mais assertiva, de ter uma escuta ativa. Então, tudo isso faz parte de uma constância, né? Nessa construção. Em algum tempo, em alguma vez da tua vida, tu pensou em desistir? Não, nunca, né? Não se coloca, né? Então, assim, ó, hoje eu estou na gestão do Instituto e eu vejo, assim, apenas como uma passagem, porque eu vou seguir, né? Então, assim, ó, e se é para seguir com um pós-doc fora do país, ou se é para seguir no ramo da gestão, ou se é para seguir, mas assim, ó, isso aqui não é o fim, assim, chegou no ápice da direção-geral do IFC Campus Concórdia. Não é, tá? Então, acho que isso é bem importante, assim, de entender que não estou no topo da pirâmide, não, tá? Então, assim, quando você sai um pouquinho, percebe, eu sou a diretora do IFC Campus Concórdia, que dentro de toda uma rede tem muito a crescer, né? O Ali, quando tu foi mãe, tu conseguiu parar um pouco ou não também? Sabe que do Pietro mais, porque eu ganhei o Pietro na pandemia. Então, foi 2020. Então, tudo fechou, né, em março. Isso, então não tinha nem enxoval dele. Veio tudo por internet, foi chegando. E em maio eu ganhei ele. Então, nós ficamos nós 4 ali, não tinha nem visita, nem os... Quem me salvava era a fruteira do Nelson ali, né? Santiago, que o Nelson levava pra gente as comidas e tudo, né? E a gente ficou os 4 ali, foi um momento bem interessante. A Helena estava em fase de alfabetização. Então, hoje com a Helena, assim, ó, e a relação, vamos falar assim, de menina, né, com o pai, eles têm uma cumplicidade bem maior. Comigo já tem umas faíscas, né? Tanto que as minhas maquiagens estão migrando para outro quarto, né? Sei. Né? Então, essas coisinhas assim. Tu quer uma coisa, não acha mais. Mas assim, com ela, assim, eles são muito melhores do que a gente. Com certeza. A Helena eu tenho que, às vezes, até conversar com ela para que ela não assuma funções de mãe, porque ela, com o Pietro, assim, eu estava falando antes, semana passada eles tinham que ir na dentista. Ela começou, Pietro, nós vamos lá, tem um aparelho que faz barulho, tem que sair água, tem que sair vaporzinho. E eu tenho que ter medo? Então, ela faz todo esse preparo, né? E quando ela vê também que o clima não está tão bom em casa, ela, Pi, vamos lá no meu quarto, né? Vamos, né? Então ela assume todo esse papel de mãezinha. Que às vezes eu falo, calma que isso é comigo, né? Então, eu sou mais dura com ela, né? E isso às vezes ela me cobra
com o Pi você não é tão dura assim, né? Então, sempre é essa relação. Mas o parar, assim, eu acho que eu consigo ter momentos de qualidade com eles, sim. Eles acham que eu trabalho numa escola de bichinhos, né? Porque quando eles vão lá para o instituto, eles vão lá nos animais. Sim. Então, eles acham que o meu trabalho é lá, né? E tudo bem, né? Então, hoje eu consigo, às vezes, levo eles de manhã, Pietro para a escola, ou senão eu busco. Algumas das atividades eu faço com eles assim, mas se não é à noite e é o período, né? São fases. De mais dedicação a eles, de mais dedicação ao trabalho. Acho que eu vivo nessas fases, assim. Ali, eu queria fazer uma pergunta que é 2 em 1. Primeiro, o que é a autoestima para a Ali e qual é a relação da Ali com a autoestima? Olha, autoestima, quando fala de autoestima, é você se compreender, saber quem você é, né? Então, assim, ó, uma autoestima. Talvez a tua plástica não tá muito bem, né? Assim, todo o teu botox, O botox não tá não atualizado. tá atualizado, né? Não tá, né, em dia, né? Mas que você saiba, assim, ó, do quanto você tá entregando para as pessoas. Tá? Eu acho que está muito ligado a isso. Entregando em casa, entregando sim, no trabalho, na sociedade. Eu acho que a autoestima está relacionada a isso, ao quanto você sabe do que tu está fazendo, né? E a outra é a questão de como o quanto isso é importante para mim. De como tá a tua relação com a tua autoestima. Sim. Então, assim, ó, a ideia de às vezes o externo aparentar o que o interno não está vivendo é muito presente para mim. Mas eu acho que não tem como a gente... Quando fala assim, né, pensou em desistir alguma vez? Não, quando eu penso assim, fui eleita para 4 anos de gestão, né? Mas não posso desistir na metade, né? Não posso parar agora, né? Então, nessa ideia de não tem escolha, é isso mesmo. Tem dias que... Não tem plano B. Não tem, sabe? Então, assim, tem dias que tá melhor, tem dias que não tá tão bem, mas as pessoas me motivam demais, assim, e isso traz esse retorno da autoestima quando eu consigo passar, assim, uma ideia de que tá tudo bem, tá tudo bem, né? Então, eu acho que tá muito ligado, assim, ao que você quer apresentar para os outros, né? Então, assim, por vezes é aparência apenas, sim, né? E é normal, eu acho que é importante falar que isso é normal. Isso. Não tem problema, porque tem dias bons, tem dias não tão bons assim. Isso. Eu acho que tu aceitar que isso faz parte... Mas é perceptível, assim, como eu chego na escola, no instituto, e eles te olham assim, hoje não tá bem, né? Como é engraçado, né? As pessoas, não tem como... então eu tenho um perfil de que deixa transparecer, né? Quando não está tão bem, né? Mas faz parte também disso, né? Isso, mas assim, é essa construção de grupo ajuda, né, a gente a se levantar. Acho que é bem importante. Isso aí. Ali, falando de desafios, assim, se tu pudesse elencar um ou alguns, quais foram os principais desafios que tu superou até hoje? Olha, um desafio que eu tenho, que assim, vem em superação sempre, é a questão, e assim, sou da área de comunicação, sempre é a questão da comunicação, para mim, sempre é um desafio. A ideia de fazer-se compreender, né, e passar a mensagem que você tem interesse em passar, sempre é um desafio. O desafio financeiro, o desafio, né, de como se organizar com as tarefas, com as rotinas, com as culpas, eu acho que sempre é muito presente, né, na vida de todos. Não carrego muita culpa hoje em relação ao não estar com as crianças. Quem vai buscar na escola não é você, é o teu marido. É isso, tá? Tá tudo bem. Isso. Mas a comunicação é algo que eu me dedico a melhorar. Sempre. É um desafio para mim. Muito bem. E se tu pudesse elencar, assim, uma ou algumas conquistas, qual foi tua
principal conquista até hoje? Uma das principais conquistas que eu tive até hoje foi na ideia de construir uma família e ter nela todo o amparo necessário para que eu pudesse voar, assim, sabe? Quando se fala assim, Alessandra que voa, né? Eu só voo porque eu tenho essa segurança de que lá em casa está tudo bem, né? Na instituição, se eu não estiver, alguém vai estar lá e vai estar tá resolvendo da mesma maneira. Não preciso ser tudo eu, né? Acho que um ganho enorme foi esse, do não se sentir numa necessidade de, se não for eu, não vai estar feito, tá? Então, se não for eu a dar banho nas crianças, se não for eu, e se as crianças estiverem com a unha comprida, né, com a orelha suja, então, tudo isso, acho que esse desprendimento, assim, tanto profissional quanto em casa, acho que foi um ganho para mim, porque por tempos, assim, foi algo que foi uma carga muito grande para mim. Essa ideia de eu ter que estar aqui, eu dar conta de tudo, né? A gente acho que esse é um ganho, né? isso aí, Que sim. bom. É um peso a menos que a gente tem, né? Quando a gente consegue ter esse ganho. Mas eu acho que esse teu ganho, enquanto fala de família, né, Ari, agora conhecendo um pouquinho mais a tua história, realmente eu acho que era o teu principal objetivo, né? Quando tu olha pra tua história, tu vê a tua família e tu deu conta tu teve que dar muito conta de tudo lá atrás. Mas, e Rafa, não é fácil também tu casar com uma pessoa que vem de uma família bem estruturada, né? É verdade. Que para sair de casa desliga tudo da tomada, né? Então, assim, que tem toda uma ideia de disciplina, organização financeira, tem toda... Também é bravo, né? Porque assim, né? Você foi criado de uma maneira, né? Então assim, meu pai era uma pessoa, assim, a gente tem uma paixão por ele, né? Ele faleceu faz uns 5, 6 anos. Mas o pai, hoje ele é popularmente pistoleiro do Pastoreto, né? Então, assim, o nosso contato com revólver, com carro, a gente com 15, 16 anos já podia sair de carro, né? Então, o pai bebia muito, era alcoólatra, fumava, tinha mulherada, assim, né, e tal, envolvimento com outras mulheres. Então, assim, não era um ambiente... Então, assim, a Adria, minha irmã mais velha, ela sempre pergunta pro Ney, assim, quando ele começou a namorar comigo, tu tem certeza, Ney? Olha como a gente é. Olha como é que a gente... Olha isso aqui, né, e tal. Então, o pai tinha, imagina, 3 genros, né? O pai tinha os 3 genros. Aí ele sacaneava eles demais, assim, né? Fazia umas fortaia para eles com aquelas quipo, né? Quipo, assim, e fazia eles tomar e tal, assim, tipo, fazer uns testes com eles, né? Não, ilustrava os revólver na frente deles. Então, assim, a gente já teve muita história, assim, para contar. E aí, tu te relaciona com uma pessoa de uma família totalmente estruturada, organizada, né? Então, isso também foi um crescimento, assim, ali meus filhos estão bem. Porque o Ney tem toda uma preocupação em que filhos deixar para o mundo, né? Então, todas as conversas, que eu aprendo muito com ele, nas conversas que ele tem com a Helena, com o Pietro. Já ontem eu cheguei em casa às 10 da noite, nossa, a gente sentou no sofá e a gente conversou. Eu falei, conversaram sobre o quê? A gente conversou sobre muitas coisas, porque é muito importante, né, essa troca, assim, eu aprendo muito com eles, porque eu não tive isso com o meu pai, né? Então, eu acho é algo bem engrandecedor, assim, para minha vida mesmo, assim, saber que a gente tá construindo isso com essas crianças. Muito legal. Que legal. É a prova que você pode mudar a sua realidade, né, gente? Não é porque tu nasce numa situação que tu tem que repetir aquela situação. É isso aí. Muito bem. Muita coisa eu trago ainda, né? Mas é normal, tipo, né? A mãe é mais relapso, a mãe é mais não sei o quê, a mãe deixou o carro aberto, a mãe, né? Isso é tudo com a mãe, né? Isso. Mas assim... Sei, também lá em casa também acontece bastante. Tá, viu? Vamos conversar depois. É normal, gente, tá tudo bem. Mas aí tem aí você começa a se melhorar também, Claro. a se perceber o quanto do exemplo para os filhos, né, é importante. Então, tudo vai te levando também a uma reconfiguração, que não é porque na tua criação era assim, que você tem que só replicar isso, né?
Sim. Então, acho que começa a vir uma ideia de responsabilidade. E a vinda dos filhos, ela me trouxe muito, não digo medo, mas assim, ó, quando solteira e tal, eu tinha a ideia de saltar de paraquedas ou, né? A gente né? começa a não querer mais depois, né? Porque aí tu pensa assim, e se acontecer alguma coisa, É. né? Hoje eu vou muito eu sozinha de carro, né? Vai a Blumenau, vai e tal. E se acontecer alguma coisa? E como é que vai ser? E essas crianças? Então, você começa a sagitariana, a raiz começa a se tolir um pouco, né? Dessa vida louca total, né? Uhum. Precisa ter uma amenizada, tá? Muito bem. É isso aí, Muito Ale. bem. Então, nós temos um momento aqui no nosso pod que ele se chama Momento Voz e Versa. Ah, Como que vai funcionar? Agora é pra ter medo. tá. A gente vai falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que aparecer na tua mente. Eu acho que a Ale vai tirar de letra isso, É, tá? também Ai, ai. Acho Eu não sim. assisti as anteriores. Então, mas assim, né? Se der um branquinho, pode pular. Tá. Ou se for uma frase, tu fica bem à vontade, Não tá? precisa Joia. ser só uma palavra, É, pode ser uma tá. frase. Pode ser uma frase, mas a ideia é aquilo que te tocar a palavra que a gente for falar. Joia. Tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Está pronta? Não sei. Não sei. Desafio. Alinhar cabeça, físico, né? E espírito, né? Mente, esse alinhamento, né? Completo, assim, de mente, né? Ou a questão de espírito, né? A questão de fé, que envolve toda a parte desse alimento também. E também o profissional, esse alinhamento, né? O desafio vem alinhamento. Família. A estrutura, base, acolhimento, Mulher. força, Carreira. para cima, né? Assim, né? Sem limite, no limits, isso aí. Vida. Bom demais, bom demais. Eu gosto de viver, gosto muito de viver, sim. E propósito. Entregar o melhor de mim, sempre. Muito Muito bem, bem. viu? Falei que ia tirar de letra. Parabéns, passou. Passou. Só fazer uma observação, quando tu falou da vida, você passa isso, Ale. Essa é uma coisa que você passa pra gente. A tua energia, no teu jeito, a gente sente isso. É isso Né? mesmo. Muito bem. Viu? Fiz bem, viu? Deixou a mensagem. Viu? Tu mostra que tu não veio a passeio, né? Acho que seria isso. Tu veio pra deixar um legado, assim. A tua história prova isso nesse episódio, Ali, a forma que tu lida com as coisas e a forma que tu lida com os desafios. Próximo, sabe? Tipo assim, beleza, esse é feio. Próximo, sabe? Não se deixa, aparentemente, não se deixa abalar, sabe? E o próximo, e o próximo. Porque eu acho que é isso que te move também, né? Desafio. Só que a vigilância é algo que está sempre hoje mais presente na minha vida. O vigiar minhas ações, minhas palavras, vigiar as minhas os caminhos que eu tomo, né? Porque por causa dos resultados que isso pode gerar, né? Então, hoje muito mais assim, vigiar em relação a o que isso pode desdobrar, né? Então, hoje muito mais assim, a consciência. Então, quando tu traz consciência para tuas ações, tu consegue exprimir uma segurança e aí tu faz a tranquilidade que é necessária para o momento de gestão, e a gestão é familiar, é empresarial, né, institucional, porque aí você ouve, recebe, né, e você consegue auxiliar as pessoas da melhor maneira. Acho que essa é a ideia, de ter uma consciência, acho que é a palavra que define meu momento hoje. Isso aí. E Ali, tu comentou antes, assim, que, né, muitas vezes, né, o exterior parece bem, mas no interior não tá bem assim. Como que você se automotiva? Da onde você busca a tua força naqueles dias que não tá tão legal? Eu, talvez seja uma pena, mas assim, ó, é no trabalho mesmo, sabe? Então, assim, ó, eu melhoro as minhas entregas no trabalho, sempre. Então, assim, ó, talvez eu receba várias críticas em relação a isso, mas assim, ó, eu tenho no trabalho
toda uma ligação de propósito. E também, quando eu falo assim, mas e aí tu é família? Eu tenho certeza que eles terão muito orgulho, eles têm muito orgulho de saber quem eu sou, o que eu represento, assim, né? Ontem a Helena, eu fiquei em casa à tarde, porque eu tinha ido pro pronto-socorro, aí à noite já tava, vamos lá, jurada num concurso e tal, né? Aí ela, essa vida de diretora não é fácil, né? A minha professora tem a filha que estuda lá no instituto, e ela disse que você é a diretora. E assim, não, eu tenho certeza que eles compreendem o que eu faço, como é que é, o quanto isso representa, né? E eles super valorizam também o pai que pega eles na escola e que vai fazer o lanchinho com eles e que por vezes intercala comigo, né? Por vezes a gente faz o revisamento, né? Chego em casa, entrego o bastão e o Ney também sai para as atividades dele. Então, eles valorizam isso, tenho certeza. Então, acho que isso é uma automotivação. E tu falou que, né? Talvez vão me criticar por isso. Eu acho que a gente vive num momento em que nós, mulheres, né, a gente cresceu nesse propósito e as mulheres que têm essa força profissional, esse gosto profissional, elas têm que dar valor para isso. A gente troca muitas ideias. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu não seria completa se eu estivesse em casa só para cuidar da Manu. E tá tudo bem que tenham mulheres que queiram. Eu acho que cada uma tem que entender o que te faz bem. E eu sou muito feliz vindo trabalhar. Eu acho que eu ia ficar frustradíssima de passar meus dias sem um propósito profissional que me preenchesse. E eu acho que hoje a gente já está pelo menos sem medo de reconhecer isso. O que no passado eu acho que tinha muito mais, né? Eu tenho certeza que toda essa construção, tudo que aconteceu na minha trajetória tinha que acontecer mesmo, e estava no meu caminho, certamente, essa ideia de ser gestora do Instituto nesse momento aqui, poderia ter sido antes até, mas assim, tudo foi como tinha que ser, tenho certeza disso. E a ideia de, por vezes, eu escuto muito, né, a ideia de, pra que tá se envolvendo nisso? Pra que pegar uma bucha dessa? Pra quê, né? Pra quê? Porque, assim, ou a gente ouve muito isso, podia estar em casa, né? Podia estar só ganhando teu salarinho e né, dar tua linha e deu, né? Então, a gente ouve muito isso, né? E por vezes de mulheres, né? Com certeza. Até na forma de se vestir. Por que se vestir assim, né? Não é necessário, porque tá vindo aqui no interior, né? Ou, sei lá, ou qualquer... Então, assim, já ouvi por vezes assim, usa terno porque quer se igualar aos homens, né? Então, assim, já ouvi muito disso. Hoje até menos, né? Mas, assim, há uma ideia do desafiar outras mulheres, né? Que também está no nosso papel. Porque elas, às vezes, para não se desafiarem, querem colocar a gente, às vezes, né? Mas tudo bem também, né? Assim, Mas essa ideia muito do movimento, sabe? Que as mulheres possam virar esse jogo. Que a gente possa... não colocar para baixo, colocar para cima, se ajudar mais, falar bem, não criticar, porque se para ti isso é o que te faz feliz e para mim não é, por exemplo, tá tudo bem, entendeu? Eu saber que algumas colegas assim, elas têm vergonha de dizer assim, não vou trabalhar porque eu vou ter que, meu filho não está bem, né? E muitas fazem isso, né? Porque vai indicar uma fraqueza minha. Então a gente sabe como é que é, né? Não querer demonstrar nossas fraquezas. A gente vive muito isso, não querer demonstrar que não veio por causa da criança, né? Ela não, por causa de família, por causa do marido, né? Então, hoje lidar com isso de maneira mais naturalizada é um avanço enorme. E né? sabe, Ali, quando a gente trabalha com propósito, que tu falou muito disso, eu acho que a gente supera as críticas, os desafios, enfim, isso não é por dinheiro, não é por... Não. É Se por fosse propósito. por dinheiro, não estaria. Não dá. Exato. Mas Não. é que nem a gente com o movimento Mulherar. Precisava criar isso. Nós tava bem, trabalhando, bonitinha, quietinha, né? Tava com a vida ali na linha, inventamos um negócio. Pra quê? Pra gente contribuir com o que a gente faz com as mulheres, pra gente fazer assim, reclamo que não gosto quando as mulheres se criticam, beleza, mas o que eu faço pra mudar isso? Entende? Então, assim, é um propósito. A gente tá aqui hoje
falando, podia estar cada uma trabalhando lá, fazendo suas atividades, estamos aqui conversando, levando histórias de mulheres para outras mulheres, por quê? Porque é o nosso propósito, porque isso nos deixa feliz. Para mim, para Kátia, para Rafa, faz sentido do que eu tô fazendo para deixar um mundo melhor para minha filha, entende? Não, a palavra movimento, né? Ela traz muito disso. É uma e não necessidade. precisa fazer um movimento para isso, às vezes é no dia a dia, assim, mas eu acho que quando a gente trabalha com propósito, a gente sabe por que a gente levanta todos os dias. De não agir somente sob demanda, né? Isso. De você gerar esse movimento que vai trazer essa melhoria. E o engajamento que vocês geram com o movimento é muito interessante. Sim. Né? Mas a gente recebe crítica, muita. A gente recebe. O que essas gurias aí estão falando, estão fazendo? Mas é sobre isso, entende? Quando o nosso propósito está definido dentro de nós, essas coisas não nos abalam, né? Não. É isso. Daí a gente vive de escolhas, né? O dia inteirinho, né? Escolhendo e fazendo movimentos, escolhendo, né? Então, é muito importante a atuação de vocês, assim, do que vocês representam como Pulsar, como movimento mulherar, o quanto vocês têm de influência, né? Que seja em redes sociais ou nas entregas de vocês, né? Na arte, né? Quando envolve criatividade e tudo, é muito importante. Tá? Sintam-se agraciadas, né? Tá? Sou muito agradecida pelo movimento que vocês geram. Sim. Vindo da Ali, né? Ficar mais feliz. Uhum. Gente, então a conversa tá muito boa, daria para ficar aí mais um dia inteiro falando com a Ali, né? Mas por hoje era isso, vamos deixar o pessoal que nos assiste com um gostinho de quero mais também. Em breve no nosso Instagram vai ter um vídeo maravilhoso, assim, que nem eu vi, só a Rafa sabe até o momento. Aguardem. Das nossas embaixadoras, então é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história da Ali também. E agradecer você que nos acompanhou durante esse episódio, né? Envie esse episódio para outras mulheres também que podem se inspirar com essa história maravilhosa da Ali. E acompanhe no nosso Instagram, @Movimento Mulherar, todas as nossas movimentações. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau!